Os maias e os incas da América do Sul acreditavam que existia uma raça de gigantes na Terra antes do grande dilúvio. O mesmo se deu com muitas outras antigas civilizações. Alguns os tomaram por deuses, outros reproduziram suas imagens em pedra ou escreveram sobre eles em suas histórias. Uma raça de temidos gigantes. Os arquitetos são aquela raça ou aquelas raças que construíram todos os megálitos do mundo antigo, as pirâmides Stonehenge. Eles são o povo que viveu antes de nós, os que habitaram este mundo antes de nós. Nós os chamamos deuses, às vezes gigantes. Eles deixaram suas obras e nós não conseguimos reproduzi-las. Somente agora aprendemos a realmente apreciá-las. No Líbano, a 70 quilômetros de Beirute, ficam as imponentes ruínas de Baalbek. Há uma menção a este lugar no Antigo Testamento no Livro dos Reis. Baalbek, em particular, é um ótimo exemplo. É onde estão os trilitons, as maiores pedras do mundo já usadas em construção. São tão grandes que nem sabemos seu peso. Essas pedras foram cortadas e deslocadas 8 quilômetros, erguidas 8 a 9 metros no ar e assentadas tão juntas que não podemos enfiar uma lâmina de barbear ou um pedaço de papel entre elas. Não sabemos como fizeram isto. Não existe guindaste capaz de erguer pesos como daquelas pedras. Ninguém sabe ao certo, mas, de acordo com a tradição árabe, os templos mais recentes foram construídos aqui após o grande dilúvio por uma tribo de gigantes para o rei bíblico Nimrod. Parece evidente pelas referências no Gênesis e mais adiante no livro dos Números e também no Deuteronômio, que são relativamente coerentes entre si, de que existiram seres gigantescos, aparentemente oriundos da era antediluviana. O livro dos Números diz que após vagar no deserto com seu povo, Moisés enviou batedores para encontrar um lugar onde pudessem se estabelecer. Os batedores foram para o norte, para Hebron. Ao retornar, relataram: todos que vimos ali eram gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também lhes parecíamos. As tribos continuaram para o nordeste, para o Monte Seir, hoje conhecido como Petra, na Jordânia. Mas este também, como mencionado na Bíblia, havia sido ocupado por gigantes. Para onde quer que se voltassem, pareciam encontrar sinais de gigantes. Se olharmos as Escrituras, havia gigantes na Terra naqueles tempos. E se interpretarmos isso literalmente, em vez de simbolicamente, e simplesmente havia homens poderosos e com poderes extraordinários, então podemos afirmar que os primeiros homens, os primeiros humanos, eram gigantes. Podemos também teorizar que esses gigantes vieram de algum outro lugar e criaram na Terra uma colônia. Este conceito por si só é uma coisa surpreendente. Porém, um povo mais antigo que os israelitas acreditavam exatamente na mesma coisa. Eles escreveram que os gigantes eram seres celestiais que vieram não da Terra, mas de outro planeta. Este é o campo de batalha da Guerra do Golfo. Nós o conhecemos como Iraque. No passado distante, várias grandes civilizações brotaram aqui. Uma delas, a babilônica, foi lendária por sua riqueza e esplendor. Porém, muito antes da Babilônia, há 6.000 anos, outra notável civilização desenvolveu-se aqui. Seu povo era os Sumérios, que possuíam uma cultura muito avançada. Eles foram os pioneiros de quase tudo que constitui
a nossa sociedade atual. Criaram o primeiro congresso com 2 câmaras, a primeira escrita, o primeiro sistema de escolas e assim por diante. Surge então a pergunta: de onde veio tudo isto? Creio que temos de recorrer aos próprios antigos sumérios e prestar atenção no que eles têm a nos dizer, porque eles nos dizem, em tudo que é lugar, repetidas vezes, que a civilização lhes foi ensinada por seres vindos dos céus para a terra. Eles os chamavam os Ananokes. Os sumérios escreveram sua história em tábuas de argila como estas, que ficaram ignoradas no Museu de Berlim por meio século. Poucas pessoas foram capazes de decifrar este antigo idioma, mas uma delas é Zecharia Sitchin. Os escritos e as evidências pictóricas deixados pelos sumérios remontam a 6.000 anos. Falam e retratam um povo que veio de um outro planeta, e muitas das descrições o apresentam como sendo muito maior, pelo menos 1/3 maior do que a média dos seres humanos. Portanto, eram gigantes. Se observarmos estas 3 figuras retratadas aqui, parecem ser quase todas do mesmo tamanho. Mas, se prestarmos atenção, veremos que esta figura da divindade está sentada. E se calcularmos seu tamanho pela medida dos joelhos ao quadril, verificaremos que ela tem uns 3 metros de altura. É um daqueles que desceu dos céus para a terra. O antigo texto sumério, de uma forma bem ampla, nos diz, basicamente, que mais de 400.000 anos atrás, esses Ananokes vieram do espaço e pousaram na Terra, no Vale do Tigre e Eufrates. Começaram por formar uma colônia que chamaram de Éden. De acordo com o Gênesis, Éden, ou Éden, é onde Adão foi criado do pó, e Eva de uma de suas costelas. Outros, porém, têm uma versão mais high-tech sobre como a vida humana começou. Com o tempo, necessitando de mão de obra de trabalhadores, eles alavancaram a evolução empregando engenharia genética. E eles então produziram um híbrido que acabou se tornando o homem de Cro-Magnon, ou seja, o homem moderno. Diz a lenda que quando os Ananokes retornaram após vários milhares de anos para ver como sua obra genética se desenvolvera, encontraram na Terra mulheres irresistivelmente atraentes. Começa na Bíblia, onde podemos ler, no início de Moisés, quando os filhos dos deuses viram que as filhas do homem eram bonitas, eles as tomaram como esposas. Mais tarde, daqueles ventres, nasceram gigantes. Tão destrutivos eram esses titãs, que os Ananokes que os geraram decidiram destruí-los. O livro apócrifo de Baruque nos conta até quantos gigantes foram mortos. O livro de Baruque diz: depois o Senhor criou o grande dilúvio, destruiu toda a vida que havia na terra, incluindo os 409.000 gigantes. De acordo com a história, alguns dos titãs sobreviveram. Porém, seu reinado como senhores da terra terminara, e os humanos tornaram-se a espécie dominante. Os gigantes até hoje vivem em nossas memórias, como algo profundamente enraizado que remonta aos primórdios de nossa existência. Para alguns, isto é bem mais do que simples lembranças. Talvez estes sejam aqueles que relatam cada vez mais encontros com gigantes saindo de OVNIs. Estes que acreditam nos assegurarão que os Ananokes ou gigantes celestiais estão voltando. Muitos acreditam que os livros apócrifos de Enoque têm mais de 5.000 anos de idade. Neles, Enoque escreveu sobre como foi levado aos céus por 2 homens de grande estatura. Nesta jornada celeste, ele também fala do encontro que teve com aqueles que desceram dos céus para a terra. 2 homens enormes surgiram para mim,
com uma aparência que jamais eu vira sobre a terra. Suas faces luziam como o sol, seus olhos também eram como uma luz ardente. E eles me ergueram e me conduziram ao primeiro céu. E voavam com suas asas e deram a volta em todos os planetas. Desfilaram diante de mim os mais velhos, os governantes das ordens celestes. Estes grupos trabalham e estudam cuidadosamente o movimento das estrelas. Enoque foi levado aos céus pelo menos por 3 vezes. Em nossa visão atual, diríamos que ele teve uma conversa com o mais alto, seja lá quem for este superior. Em outras palavras, Enoque foi o que chamamos uma vítima de abdução extraterrestre. Isto pode parecer uma interpretação fantasiosa de um texto escrito há muito tempo. Por outro lado, relatos atuais de pessoas que alegam ter sido abduzidas não são muito diferentes. Os adultos tinham de 1,80 a 2,70 metros de altura, tinham cabelos brancos, pele clara, eram quase albinos, olhos azul claros, vestiam mantos brancos e eles não usavam qualquer tipo de calçado. Sua fala podia tanto ser audível como também telepática. O que estamos vendo hoje é muito parecido com o que vimos ao longo de toda a história. Não é nada novo. Qualquer coisa relacionada com o fenômeno OVNI hoje é algo que sempre aconteceu. Pode ser encontrado na antiga mitologia de todas as partes do mundo. Teriam eles sido nossos pais? Eles foram os patriarcas que vieram antes de nós e são citados em todas as lendas. Os gigantes, os olímpicos que vieram antes de nós. Mas teria uma raça de gigantes habitado realmente a Terra? Os textos antigos, bem como algumas evidências, sugerem que sim. Ficamos imaginando se talvez os deuses gigantes dos sumérios não estariam voltando. Mas, sejam eles reais, imaginários ou alegóricos, uma coisa é certa. O mistério e o mito dos gigantes nos acompanharão ainda por um longo